Olá, eu sou Cris Alberti, estou aqui para conversar um pouquinho com você hoje sobre diástase. Bom, muito tem se falado sobre esse tema nas redes sociais, nos meios de comunicação, e para mim isso tem dois lados. O lado muito bom é que a gente está abordando, é um tema que até bem pouco tempo atrás não era falado. O lado ruim, porém, é que tem muita informação desencontrada, muitos mitos, né? E isso acaba gerando muitas promessas enganosas. Isso acaba gerando uma certa insegurança nas mulheres. Então, elas ficam muito preocupadas, sem saber se pode fazer exercício físico, se não pode, acabam não mais praticando atividade física por medo de piorar a situação. Às vezes são orientadas a fazer exercícios que realmente vão agravar a situação e elas não sabem. Então, diante disso tudo, nasceu o Diástase Sem Neura. O Diástase Sem Neura é um projeto que tem como principal objetivo cuidar dessa situação através da parte prática, através dos exercícios seguros, exercícios eficazes e super atualizados, mas também trazer informação. É preciso que essa mulher conheça o seu corpo, entenda todo o processo, entenda como isso se dá dentro do corpo dela e conheça e entenda o que é a diástase. Por que isso? Primeiro porque é uma questão do verdadeiro empoderamento, né? É o conhecimento, é você realmente conhecer, aprender isso tudo. E segundo, para você ter autonomia, para que você possa tomar decisões. Por exemplo, se você for fazer uma atividade física, for fazer um pilates, for fazer uma musculação, você vai conhecer o mecanismo de funcionamento e vai saber evitar. Porque, por exemplo, nem todos os exercícios vão fazer mal para todas as pessoas. Mas você vai saber interpretar no seu corpo se aquele determinado exercício que você está fazendo é para você ou não, se tá no momento de você fazer ainda ou não, tá? Esse é o objetivo do Diástase Sem Neura. Mas então, hoje o nosso tema é diástase. Então a gente vai falar sobre essa diástase. O que é diástase, na verdade? A diástase nada mais é do que o afastamento que acontece aqui, nessa linha aqui na frente, chamada de linha alba. O afastamento entre os músculos retos do abdômen é chamado diástase. Bom, como que eu vou saber se eu tenho diástase, Cris? O ideal, o padrão ouro que a gente chama, é fazer um exame de ultrassom de parede abdominal, onde o médico vai medir certinho, né, o seu distanciamento, vai ver a tensão que existe na sua linha alba. Enfim, esse é o teste melhor de todos. Mas você não podendo fazer esse teste ou não querendo fazer, você pode fazer o autoteste em casa mesmo, para verificar a localização da sua diástase e o tamanho, tá? No material de vocês a gente ensina a fazer tanto esse quanto o teste de competência abdominal, os dois. Então você pode fazer esse teste em casa mesmo. Ok, então já sei o que é diástase, já sei como diagnosticar a diástase. Vocês sabem, né, que tanto a gestação quanto o parto em si é um grande desafio para a mulher. Mas não só para nós mulheres como pessoas, mas também para a parte física, para o nosso corpo, né? Então, o abdômen, a parede abdominal em si, toda a postura, o assoalho pélvico, tudo isso sofre muito com o processo gestacional e com o parto. Então, a gente precisa cuidar disso tudo. E uma das partes que sofre muito é realmente a linha alba, né? Então, durante a gestação, a dúvida das mulheres eu posso não ter diástase durante a gestação? Eu posso evitar a diástase durante a gestação? Não, gente. A diástase é um processo fisiológico. Então, essa diástase durante a gravidez é a diástase fisiológica. Ela vai acontecer e ela é importante. Por quê? Porque você precisa que o corpo ceda para o crescimento do útero, para o crescimento do bebê. Então, a diástase fisiológica ela vai acontecer. A linha alba, lembra que eu falei que a diástase é o distanciamento que acontece aqui entre os músculos? A linha alba, ela é uma linha de tecido conjuntivo, ela é forte, ela é fibrosa, ela é robusta, mas ela não é uma simples linha. Ela é um entrelaçado de fibras que vem em várias direções, diagonais, transversais. Sabe aquela madeira que se usa para fazer tapume de obra, geralmente? É uma madeira toda entrelaçada que tem fibras em vários sentidos. A linha alba é mais ou menos isso. Ela é um centro de força. Ela equivale aqui na frente à nossa coluna.
Então aqui atrás a coluna é o nosso centro de força e aqui na frente é a linha alba, ok? Então durante a gestação, pela própria ação dos hormônios, como a relaxina, eu brinco que o Papai do Céu é muito perfeito, é muito sábio, né? Pela ação desses hormônios, esses tecidos ficam mais frouxos, mais maleáveis. E a linha alba é constituída de tecido conjuntivo, desse tecido que vai ser relaxado. Então, exatamente para preparar o corpo da mulher para esse crescimento do abdômen. Então, fiquem tranquilas, esse é um processo fisiológico que vai acontecer. Mas a gente tem a diástase patológica, essa é o problema. Patológico significa isso, né? Que não é uma coisa natural, não é uma coisa saudável. Quando depois do parto, essa distância permanece maior que 2,2 ou 2,5 centímetros, é que a gente tem a diástase patológica. Então, entre 6 a 10 semanas, a mulher pode fazer o autoteste e aí vai descobrir se essa distância ficou maior do que os 2,2 a 2,5 centímetros. Essa é a patológica. E os estudos mostram que hoje, 6 em cada 10 mulheres não vão ter o retorno dessa distância sozinhas. Normalmente, o próprio corpo voltar. Então, 6 entre 10 mulheres que tiveram bebês precisarão de ajuda, precisarão de exercícios específicos para reaproximar essa distância. Eu vou além, eu falo que independente de se você ficou com diástase ou não, você precisa fazer um trabalho específico e progressivo para recuperar a função de toda essa musculatura, não só da parede abdominal, mas tem que pensar em assoalho pélvico, na sua postura, nos músculos eretores da coluna, que todo esse conjunto, diafragma, todo esse conjunto tem que ser pensado, então precisa se fazer um trabalho. Mas voltando, lá entre 6 e 10 semanas você pode fazer o autoteste e verificar se você tem a diástase. E essa diástase, ela pode estar localizada em pontos diferentes. Ela pode ser somente umbilical, na região do umbigo, que é a mais comum. Ela pode ser infraumbilical, que é para baixo, é mais difícil. Ela pode ser supraumbilical, que é comum, sim. É aquela que geralmente a mulher tem o abdômen ajeitadinho e tal, e quando chega aqui para cima do umbigo, ela tem um certo estufamento, que algumas chamam de estômago alto. Essa é a diástase supraumbilical. E pode ter também a diástase completa, que ela é inteira. A linha alba, ela vai do processo tifoide, que é um ossinho que a gente tem aqui no peito, até a sínfise púbica, tá? Então, ela compreende toda essa extensão. E aí, a diástase completa, ela vai ocupar quase toda essa extensão. Ela não é tão comum. Então, relembrando, gente, a diástase pode ser fisiológica ou patológica. A fisiológica acontece no processo da gestação, a patológica é aquela que fica após a gestação. Ela pode ser diferente de acordo com a localização, infraumbilical, umbilical, supraumbilical ou completa. Isso vai determinar o tipo de treinamento que essa mulher vai fazer? Não necessariamente, porque a gente precisa recuperar todo o conjunto. Mas às vezes isso vai explicar para ela por que ela ficou com essa sensação de estômago alto após a gravidez, ou se ela ficou com aquela sensação da pochete, né? Então saber onde está essa diástase vai só explicar por que esse corpo ficou tão diferente no pós-parto, ok? Eu vou mostrar para vocês agora um estudo de como se chegou a como é que foi feito o estudo para se chegar a essa distância média do que é uma diástase fisiológica, até quanto é uma diástase fisiológica e a partir de quanto que ela se torna patológica. Vou mostrar isso a seguir. Bom, como é que foi feito esse estudo? 150 mulheres entre 20 e 45 anos com um IMC menor que 30, tá? Então elas não eram gordinhas. Foi feita a medida em 3 porções, mais próximo do processo tifoide, lá mais para baixo do umbigo e na linha do umbigo. E aí, depois que fizeram todas essas medidas, chegaram a uma média. Então, o que isso quer dizer pra gente? Que uma média dessas mulheres que não tinham tido filhos chegou-se a esse 2,2 centímetros. Então, acima disso é considerado a diástase patológica. Alguns estudos falam em 2,5. Então, fica aí entre 2,2 e 2,5. Mas eu volto a frisar, gente, mais importante do que saber a distância que existe entre os músculos retos do abdômen é que haja consciência de que precisa recuperar o todo, recuperar o conjunto, o core como um todo.
A diástase, ela é uma ruptura? Essa é uma pergunta muito comum. As pessoas perguntam assim, a diástase rasgou o meu músculo? Primeiro que não é no músculo, vocês já viram que é na linha alba. E não é um rasgo, né? Não é uma ruptura. É sim um processo longo, né? A gestação a gente tem que pensar que é um processo de 9 meses. Então, é um processo de estiramento que foi acontecendo pela ação hormonal e pela ação do crescimento do útero ao longo do tempo. Então, foi um processo adaptativo. Então, não, gente, não houve uma ruptura, não houve um rasgo, ok? Outra pergunta comum: a diástase dói? Não, a diástase em si não dói. Mais uma vez, volto a frisar, não houve uma ruptura, não houve um trauma ali. Tá? Os problemas que a gente tem, os incômodos que a gente vem do fato de existir a diástase, mas a diástase em si não dói, ok? Outra dúvida muito comum que a gente recebe é se há alguma relação com a atividade física, né? Pessoas que são ativas e a ocorrência e a gravidade dessa diástase. Sim, gente, parece haver sim. Mulheres que são ativas, elas vão ter um tecido melhor, tanto muscular quanto facial. E isso parece sim diminuir a possibilidade da diástase patológica e o agravamento dela, né? Então, manter uma atividade física com exercícios específicos antes da gestação, durante a gestação, é importante e é necessário, ok? Outra pergunta muito comum: quais são os prejuízos que a diástase causa? Né? Além do comprometimento estético, né, que muito se fala, a gente tem outras coisas envolvidas, porque a gente não pode esquecer que existe um cilindro ali no tronco, né? O topo desse cilindro é o diafragma, a base desse cilindro é o assoalho pélvico e as paredes desse cilindro são a parede abdominal, os músculos lá da coluna. Então, quando há uma falha em uma dessas estruturas, outras estruturas vão sofrer. Então, a gente tem alterações posturais provenientes de uma diástase, a gente pode ter dor lombar, o prejuízo estético em si, que a gente já falou, uma distensão abdominal, uma protusão do abdômen, ou seja, a mulher fica sempre com aquele abdômen distendido, a possibilidade de surgimento de hérnias, porque principalmente se a pessoa tem uma má postura, um excesso de pressão interna e há uma fragilidade na parede, esse conteúdo, né, interno, ele vai tentar extravasar, ele vai tentar sair. E a hérnia é uma fragilidade na parede abdominal, então a possibilidade da hérnia surgir se dá também pela existência de uma diástase. A própria perda de força abdominal, né, a gente tem, essa estrutura deveria ser fechada, né, essa estrutura fibrosa e robusta que é a linha alba, ela deveria estar assim. Então, se há essa frouxidão, há sim uma perda da força abdominal. E a possibilidade da incontinência urinária, né, gente? O assoalho desse cilindro é o assoalho pélvico. Então, se há uma falha, por ligações de outras formas que vocês vão ver a seguir mais pra frente, em outros capítulos, quando a gente falar do core, há uma ligação entre isso tudo acontecendo o tempo todo. Então, se há uma falha, pode falhar em outras regiões. E o final dessa história toda, é importante que fique bem ressaltado para vocês que o processo de recuperação, tanto da diástase como do core como um todo, ele depende muito da pessoa que vai estar fazendo. Então, não existe... É muito individual qual vai ser o tempo de resposta, qual vai ser o resultado que eu vou ter. Então, não caiam nas promessas milagrosas de que vai fechar a sua diástase em 15 dias, vai fechar a sua diástase em 1 mês. Não. Primeiro, é preciso ficar claro que mais importante que fechar a diástase é recuperar a função de todo esse centro, de todo esse core, tá? Segundo, o tempo é individual, depende de cada mulher, depende dos hábitos de vida, depende da sua rotina, depende de uma série de coisas, uma série de fatores. E depende também do seu comprometimento.
em fazer esses exercícios todos os dias, em ficar atenta aos outros. No programa a gente ensina, né? O cuidado com a postura, o cuidado de como você vai usar a respiração para executar os exercícios do dia a dia, como que você vai pegar seu filho do chão, como que você vai deitar e levantar da cama. Então esse resultado é muito individual e depende desses diversos fatores, ok? Outra pergunta também muito comum que as mulheres fazem é com relação à cirurgia, né? Se somente a cirurgia resolveria a diástase. Gente, em alguns casos a diástase é tão severa que mesmo que a gente faça os exercícios, a gente não consegue recuperar. E às vezes a mulher precisa passar por uma cirurgia. Às vezes as mulheres passam por cirurgias desnecessariamente, né? O médico já fala que 3 centímetros já é uma diástase que precisa de cirurgia. E não é, né? A gente consegue recuperar com exercícios. O que é essa cirurgia? A abdominoplastia vai ser feita uma aplicatura, ou seja, vai ser fechado com pontos essa distância, né, do reto abdominal, ali onde está a linha alba, vai ser apertada como se fosse um cadastro, vai passar os pontos por ali e depois vai fechar e tal, bonitinho. Em alguns casos já se tira o excesso de pele, já faz a abdominoplastia completa, né? Isso não exclui a necessidade de fazer exercícios, viu, gente? Porque você vai fechar realmente essa lacuna, mas e a função? Como é que fica a função desses músculos envolvidos aí? Então, ela pode ser necessária sim, mas ela não é a solução para recuperar a função. Tanto que muitas mulheres fazem a cirurgia e depois desenvolvem incontinência urinária e outros problemas.